Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências na minha exposição aqui. Então, caríssimos, vou realizar um curso aqui de Teologia Cético-Mística, né? Eu tinha começado a dar uma formação na Congregação Mariana sobre este tema, né? Para quem não sabe, Congregação Mariana é uma associação de leigos, né? Com a prática da consagração a Nossa Senhora e com espiritualidade inaciana, né? Tem o retiro espiritual inaciano, exercícios espirituais, etc., né? Vem desde o século XVI essa congregação, né? Muito, muito boa. Recomendo bastante se vocês tiverem acesso. Tem essa fitinha azul, né, que os membros usam na missa, né? Uma fita muito bonita representando a consagração a Nossa Senhora, né? E tinha começado a dar formação lá, sou instrutor lá, e decidi fazer o curso aqui no YouTube, né? Eu não pretendo começar esse curso gratuito e depois cobrar por ele. Eu não, aliás, não pretendo lançar uma plataforma de cursos de modo algum. Claro, né? A gente não. Talvez eu mude minha estratégia no futuro, mas muito improvável que eu vá sequer lançar uma plataforma de curso. Mas esse curso aqui eu tenho muita pretensão de dá-lo completamente gratuito, né? O que pode acontecer depois eu lançar um livro, mas vai ser baseado no curso assim e com aprofundamento, né? Com mais fontes, revisão, né? Eu pretendo dar substancialmente todo o conteúdo aqui de forma gratuita aqui no YouTube, né? Se eu fosse lançar um livro, seria só um aperfeiçoamento. Seguiria mais ou menos a mesma estrutura. Então, o que é teologia cético-mística? Vamos começar o curso aí, né? É uma disciplina eminentemente prática que versa sobre a busca de santidade e seus meios. A sua importância vem de que a finalidade de nossa vida é a santidade, né? Uma maneira de descrever a santidade é unir nossa vontade perfeitamente à vontade de Deus. Todos são chamados à santidade. Então ninguém pode dar desculpa e falar, não, esse curso aí não é para mim. Ou este assunto não é para mim, né? Claro, você não precisa estudar comigo, você pode, tantos santos na igreja aí, né? Que escreveram sobre o assunto, tantos teólogos. Você pode escolher qualquer um para te guiar aí, né? Mas quero destacar o seguinte, né? Essa disciplina por si mesma é muito importante, né? Bom, diz na Mateus capítulo 5, versículo 48, portanto deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Outra maneira de descrever a santidade é caminho de perfeição, né? O santo é uma pessoa perfeita, né? E vamos esclarecer melhor esse sentido futuramente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. Citando Deus, né? Em Levítico 19, 2, Deus chama a sermos santos como imagem dele mesmo, né? Bom, trazer aqui um parágrafo muito luminoso da Lumen Gentium, que garante também isso, né? A nossa fé crê que a Igreja, cujo mistério o Sagrado Concílio expõe, é indefectivelmente santa. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é com o Pai e ao Espírito, ao único Santo. Pô, esse trecho que está um pouco estranho, mas está lá no site do Vaticano, depois eu vou confirmar direito isso daqui, né? E o Espírito, ao único Santo. Bom, que está falando que a Igreja Católica é santa, porque Cristo, na sequência, que amou a Igreja como esposa, entregou-se por ela para santificar. Cristo, que é verdadeiramente Deus e homem, deu sua vida para santificar a Igreja. Bom,
Prosseguindo aqui. E uniu-a a si como seu corpo, cumulando-a com o dom do Espírito Santo, para a glória de Deus. Por isso, todos na igreja, quer pertençam à hierarquia, quer por ela sejam pastoreados, são chamados à santidade, segundo a palavra do apóstolo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta santidade da igreja incessantemente se manifesta e deve manifestar-se nos frutos da graça que o Espírito Santo produz nos fiéis. Exprime-se de muitas maneiras em cada um daqueles que, no seu estado de vida, tendem à perfeição da caridade, com a edificação do próximo. Aparece de um modo especial na prática dos conselhos chamados evangélicos. A prática destes conselhos, abraçada sob a moção do Espírito Santo por muitos cristãos, quer privadamente, quer nas condições ou estados aprovados pela Igreja, deve levar ao mundo um admirável testemunho e exemplo desta santidade. Bom, então, aqui manifestando que esta é a vontade de Deus, né, até citando a carta aos Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, e também Efésios capítulo 1, versículo 4, né? Dizendo que esta é a vontade de Deus, né? E aqui diz, né, em Efésios, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Ou seja, Deus criou o homem para a santidade. E outro aspecto interessante desse trecho aqui é que mostra que rompe com uma visão que, de certa maneira, tinha se propagado durante alguns períodos da igreja, né? De que a santidade não era para todos, né? Que era só para um pequeno número e que era muito... Aliás, é difícil santificar, mas julgavam que pela raridade, assim, não era da vontade de Deus. Não, Deus realmente dá condições para todos santificarem, né? Se poucos estão virando santos é porque os homens, infelizmente, não estão tomando proveito dessa graça, né? Mas Deus realmente chama todos à santidade, né? E fala aqui dos diferentes estados de vida, né? Claro, é mais fácil ser santo sendo padre ou religioso, né? Fazendo os votos evangélicos, mas os leigos também são chamados à santidade, né? No seu estado de vida, né? É possível santificar em tudo que é bom, né? Só não pode santificar fazendo mal aí, né? A pessoa escolhe uma coisa imoral, né? Mas teoricamente é possível ser santo sendo professor, sendo jardineiro, até sendo político, né? É possível também. E todos são chamados à santidade, né? Bom, estrutura geral do curso. Teremos uma fase introdutória apresentando os meios gerais de santificação, né? E depois haverá 3 etapas, né? Cada uma correspondendo às 3 vias da vida espiritual, né? Via purgativa, iluminativa e unitiva, né? É a classificação mais universal e constante ao longo dos séculos para se auferir o crescimento espiritual e lhe dar diretrizes, né? Ou seja, avaliar o nível de santidade e estabelecer, de progresso, melhor dizendo, né? E lhe dar diretrizes, né? Principalmente para diretores espirituais, mas pode ser útil também para quem está no progresso, né? É importante destacar que ninguém tem certeza aí, né, se está em graça ou não. Esse conhecimento aí é probabilístico, né? Você vê aí os dons aí, né? Enfim, vamos falar um pouco mais disso daqui em diante, né? Mas você vê
Ninguém tem certeza absoluta do seu nível de progressão, né? Às vezes a pessoa pensa que está na via unitiva e vai ver, está lá no pecado mortal, né? Acontece. Pode acontecer, né? Tem outras divisões, como as Sete Moradas de Santa Teresa, né? Apareceu bem depois, lá no século XVI. Santa Teresa é considerada a mãe dos místicos, né? Uma grande doutora da igreja, mas por ter surgido muito depois, né? Obviamente não é tão universal assim, né? Os santos padres não a conheceram, mas alguns autores tentaram estabelecer paralelos entre as Sete Moradas e as vias de progresso espiritual, né? E cada etapa é caracterizada por alguns focos, né? Embora os autores digam que não podemos separá-las categoricamente, né? Então, as fases, as vias são, né? A via purgativa, que é caracterizada pela luta contra os vícios, né? Os famosos sete pecados capitais, né? Ou seja, o orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, gula e luxúria. Nossa bibliografia básica na via ascética, né, será o Tratado da Réplica de Evagrio Póntico. Foi o primeiro autor a falar nisso, né? Na verdade, ele falava nos 8 demônios, né? E parece que quem trouxe a sua doutrina para o Ocidente foi São Gregório Magno. Salvo engano também na exposição do livro de Jó, né? Também conhecido como Morália. E eram 8 porque Evagrio dividia o orgulho em vaidade e soberba. Vitória sobre os Vícios, de Fulton Sheen, é um livro interessante porque estabelece um meio de combate com as palavras de Jesus na cruz, né? Então cada palavra de Jesus na cruz é um meio de vencer cada pecado capital, né? E, como sempre, a Suma Teológica de Santo Tomás, né? Também dá dicas, conselhos preciosos, né? Os pecados capitais são tendências que geram outros pecados, né? Vamos falar mais da via purgativa no futuro, né? Mas é o seguinte, primeiro, para a gente salvar, precisa romper com o pecado mortal, né? E uma das condições é o firme propósito de fugir das ocasiões próximas, né? Mas há tendências na nossa carne, né? Que são ocasiões não tão próximas de pecar, ocasiões mais remotas, por assim dizer, né? Que são os pecados capitais, né? E temos que combater essas tendências aí, né? Claro, nunca vamos, nesta vida assim, né? Combater 100% nossos defeitos, né? Mas a via ascética propõe esse combate, né? De também afastar causas mais remotas do pecado, né? Não é estritamente necessário para a salvação, né? Mas é muito importante, né? Vamos discutir mais sobre isso no futuro, né? Então, temos que ter uma estratégia para vencer cada uma dessas tendências, né? Pretendo comentar um pouco os exercícios espirituais de Santo Inácio, né? Fazendo algo neste modelo para a gente combater cada um desses vícios, né? Então, um plano meu, não sei se eu vou conseguir realizar, para ser sincero, preparar um exercício espiritual para cada vício, né? Pode ser que eu consiga, pode ser que não, veremos. Depois a via iluminativa, marcada por um singular crescimento nas virtudes infusas. São estudadas 7 virtudes principalmente, né? 4 cardeais, mas com infusão da graça, né? E 3 teologais, a dizer,
temperança, fortaleza, justiça, prudência, fé, esperança e caridade, né? Então são meios de crescer nessas virtudes aí, né? E estudaremos elas também mais adiante, né? Por fim, a via unitiva muito marcada pelos dons do Espírito Santo, né? Ou seja, temor, piedade, fortaleza, conselho, inteligência, ciência e sabedoria. E os dons... Bom, vamos explicar teologicamente de maneira mais apurada, né? Mas os dons do Espírito Santo aperfeiçoam essas virtudes aí, né? E também combatem de uma maneira mais eficiente cada vício, né? A bibliografia que nos acompanhará em todas as etapas será o Compêndio de Ascética e Mística de Adolphe Tanqueray e a Teologia da Perfeição de Antônio Royo Marim. Suma teológica também. Talvez eu acrescente outros livros aqui, né? Mas aos poucos vou comentando aqui. E também esse daí esses três aí, né? Com certeza vão nos acompanhar muito. Então é isso, pessoal. Na próxima aula comentarei os meios de santificação. Muito obrigado aí pela audiência. Rezem por mim. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.